Agora a gente vai falar de programação para o final de semana. Você é de casa? Ai, Mica, ainda não tem para onde ir, então presta atenção, menina. Porque eu vou agora para um lugar bem especial, lá para o Porto. Isso, estive lá pessoalmente ontem e hoje eu volto com o repórter Arquipo Góes, ele que já tá por lá. Olha, e tá um solzão por lá, hein? Me conta, hoje... Agora está acontecendo a programação, a gente está na Semana do Patrimônio Histórico, né? E me conta tudo que está rolando por aí que eu já quero saber. Sextou! Oi, Mica, muito boa tarde para você. Boa tarde, dona Raia, a todos de casa que estão acompanhando agora o Magazine. Eu já te falo que eu estou bem feliz aqui, viu, estar estreando aqui no Magazine junto com vocês e trazendo assunto muito interessante, opção também para você de casa que ainda não tem ainda o que fazer esse final de semana. A gente já te traz essa opção porque está acontecendo aqui no Porto de Manaus, esse local aqui onde eu falo ao vivo, a Semana do Patrimônio Cultural, onde está acontecendo diversas programações. Por exemplo, aqui nesse momento agora, está acontecendo aqui um aulão do patrimônio. Tem diversas pessoas onde estão sendo falados, né, diversos pontos de Manaus que são históricos, a importância disso, né, para a nossa sociedade. Após isso aqui, acontece também a visitação guiada aqui pelo Porto de Manaus. A gente sabe, né, que às vezes a gente chega por aqui no Porto, às vezes só pega o barco e nem repara, né, nos prédios históricos que nós temos aqui, os armazéns, diversos pontos. Então esse é um dos atrativos que a gente vem para cá exatamente para conhecer a história de como tudo isso foi feito, né, o quanto que isso é valioso para a nossa terra. E é por isso que eu estou aqui com a Beatriz Calheira, a Beatriz que é superintendente, né, do IFAM. Beatriz, eu queria que você comentasse para a gente, né, um pouco dessa programação que é muito importante para a gente, né? Nós assumimos o compromisso de fazer com que o patrimônio seja sempre bem assimilado pela nossa comunidade, pelos manauaras e amazonenses. E nesse momento, né, que é de celebração, amanhã é Dia do Patrimônio Cultural Brasileiro, nada mais, nada melhor do que chegar aqui num espaço público aberto, onde a gente tem um trânsito grande de pessoas que estão a passeio, outros que estão viajando, e atrair também um olhar atencioso de técnicos, profissionais, estudantes de arquitetura, de arqueologia, de antropologia, das mais diversas categorias, para saber o porquê que o Porto de Manaus é um patrimônio cultural brasileiro. E aí a gente está aqui fazendo essa aula, uma das nossas atividades da programação. Eu queria que você comentasse também pra gente, né, porque vai acontecer daqui a pouco, Mica, aqui a visitação, né, queria que você comentasse quais são esses pontos que vão ser vistos, vistoriados, né, comentados aí, principalmente pelos historiadores. Nós vamos hoje, né? A gente está fazendo esse aulão que ele é conceitual, primeiro para explicar o que é patrimônio, quais são as normas, quais são as informações. Em seguida, né, tanto o historiador da SEC, o Pedro Mansur, quanto o nosso técnico Rafael Azevedo, do IFAM, vão apresentar a parte da estrutura, né, o edifício, a arquitetura, a planta, desde lá os tempos remotos, enquanto a gente ainda não tinha o prédio administrativo, enquanto a gente ainda não tinha a alfândega. Depois vão contar, é um período centenário que a gente vai contar, passar por essas edificações, até chegar lá na plataforma Malché, bem pertinho do rio, para dizer para as pessoas que isso aqui é um patrimônio reconhecido pela sua paisagem, pelo que ele significa na história do nosso estado, da nossa população e também pela sua estrutura física. Não é só pelo prédio que se vê, mas é pelo simbolismo da relação com a memória e a identidade da formação da nossa cidade, do nosso estado. Beatriz, agora eu queria que você lançasse o convite para quem está em casa, né? Porque é uma programação que tem ainda hoje pela tarde, ainda dá para vir ainda você de casa, mas ainda vai ter uma programação amanhã, né? Isso. A gente tem a visita guiada daqui a pouco. Às 18 horas, no auditório do Mirante Lúcio Almeida, a gente tem um Cine Patrimônio, que a gente vai passar alguns documentários sobre patrimônio material e imaterial. Amanhã pela manhã, do ladinho do Porto, na sede do IFAM, tem desenho ao ar livre com o pessoal do USC Manaus, fazer desenho a lápis, em aquarela. No Centro de Arqueologia, também às 9 horas, uma oficina de arqueologia com os nossos arqueólogos e os arqueólogos da Manaus CUT. E também, à tarde, a Feirinha do Patrimônio, lá no Mirante, com 10 expositores, com diversos artesanatos da nossa economia criativa e uma roda de conversa com o pessoal do boi, da capoeira,
e do SAT, Sistema Agrícola Tradicional do Alto Rio Negro, para a gente entender que o patrimônio imaterial também é muito importante e deve ser valorizado por todos nós. Beatriz, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, dando esses detalhes, né? Já fica o convite, então, para você de casa, ainda tem programação hoje, pode vir aqui para o Porto de Manaus, que você ainda consegue acompanhar um pouco. Aqui, nesse momento, tá finalizando aqui o aulão do patrimônio, ainda dá tempo de vir, daqui a pouco começa aqui a visitação, é super importante, uma ótima opção para a família, viu, Mica, Dona Raia, eu volto aí com vocês. Obrigada, que bom sua participação. Estresso aqui, volte outras vezes, principalmente para passar o que está acontecendo na nossa cidade. O clima aí tá gostoso, é solzão, parece que promete muito sol no final de semana. Ótimo passeio, né?